tema é um pouco teórico, mas que a gente pode trabalhar ele em cima dos exemplos que a Kátia trouxe. Eu vou marcar o meu tempo aqui também, para eu não me perder com vocês, né? Não falar demais, porque eu gosto de falar muito. Liturgia. Liturgia é uma palavra que tem a sua raiz na história grega. Ela nasce lá, toda a sua história, exatamente com a palavra que vem laus, que vem de povo, e urgia, que vem de trabalho. Com a junção dessas palavras, foi formada a palavra liturgia. Que o sentido amplo da palavra, na sua raiz, fala o seguinte: aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está prestando de serviço ao povo. Então, é uma palavra bem colocada para nós que estamos trabalhando, com a grande maioria, com assessoria ou com assessorados, né? O que está pedindo para continuar gravando aqui? Já coloquei. Com o passar do tempo, a palavra liturgia teve uma extensão ao rito cristão, ao rito da religião, o que não foi a nascência dela. Ela nasceu para simplesmente clarificar o que era o trabalho, a prestação de serviço ao povo. Mas ela teve essa sua extensão de sentido para os ritos religiosos, principalmente para as religiões cristãs. O que essa palavra tem? Ela tem um sentido pomposo que vem a designar, expressar o seu comportamento. Ela vem num conceito natural, que quer dizer adequação ao seu cargo, adequação à sua função, adequação às suas atividades inerentes à sua função pública. Mas também tem a sua extensão em qualquer outro cargo hoje, inclusive nas empresas privadas, com todo o conceito de comportamento, de imagem, de postura. Então, liturgia do cargo é muito usado para nós no sentido das funções públicas, dos cargos públicos. Dentro dessa liturgia, ela que trata do comportamento, ela é muito linkada às questões éticas. Por quê? Porque na ética você tem todo um comportamento no qual você tem que trabalhar de uma forma onde você tem os cuidados inerentes ao cargo, você tem que ter as suas posturas de comportamento. O assessor e o assessorado, ele está ligado diretamente à sua imagem profissional. Então, a liturgia do cargo, ela fala muito sobre a sua exposição, a sua obrigatoriedade, a sua responsabilidade com o cargo que você ocupa. E, nesse momento, todos os cuidados com a vulnerabilidade do cargo, ou você assessorando ou sendo assessorado, é onde você está cumprindo toda a sua liturgia do cargo. O assessor, ele tem a obrigatoriedade de estar atento, eu estou agora na função do assessor, ele tem que estar atento com toda aquela função que ele ocupa, a sua responsabilidade com a sua autoridade. E quando ele tem a responsabilidade, os cuidados com a sua autoridade, ele está cumprindo a sua liturgia. O termo liturgia do cargo, ele foi cunhado para expressar exatamente comportamento, para expressar tudo aquilo que você tem de atividade da sua função. E por aí é que a gente vem exemplificar uns exemplos que a Kátia colocou. Vamos pegar o exemplo do assessor com a autoridade. A Kátia colocou bem claro, se tivesse ali um assessor, um cerimonialista, que quando eu usar a palavra assessor, eu me refiro a um cerimonialista, porque um cerimonialista, ele é um assessor de um evento, ele cuida daquele evento, independente se é uma autoridade ou até se é um evento social. Ele tem uma função de assessor, ele tem uma função de consultoria daquele momento. Para mim é muito próximo essa palavra, cerimonialista, assessor, uma consultoria. Elas se fundem para mim, na verdade. E aí, nesse momento, a Kátia colocou do procurador que dormiu. O que o assessor dele, o que a equipe dele de gabinete, o que o cerimonialista tinha que estar exatamente presente?
Aí que a gente volta à palavra liturgia. A atividade de quem assessora aquele procurador, ela não foi cumprida. A pessoa não foi litúrgico, ele não cumpriu as suas atividades, ele não assessorou o seu procurador. A Kátia deu um exemplo dos microfones, né? Quando você está como cerimonialista de um evento, se você não cuidar dos microfones, realmente alguns sons desagradáveis vão sair. Então, qual é a tua liturgia do seu cargo enquanto cerimonialista? Cuidar de tudo, inclusive do microfone, como a Kátia deu exemplo. Eu vou aproveitar os exemplos da Kátia para clarificar. A ética, junto com a questão da liturgia, tinha que ser, ou melhor, tem que ser, um procedimento natural, um procedimento que não venha trazer nenhuma... Porque hoje em dia, quando a gente fala de ética, né, parece uma missão diferenciada. Não, a ética ela faz parte da liturgia do cargo como um fato natural àquela atividade, inerente à coisa. Não é nada sobrenatural, ela está dentro da liturgia do seu cargo. Acima de qualquer coisa, a consciência do significado de ética, a consciência do significado daquele cargo, daquela função, é que faz o diferencial para a pessoa estar cumprindo toda a liturgia do cargo. A noção do conceito de ética hoje no mundo, ela está um pouco fantasiada, né? As pessoas acham que você não, em alguns momentos, não precisa ter a ética, em outros momentos parece que é um ato sobrenatural. Não, é uma obrigação de qualquer função, independente se você está como assessor, como assessorado, como autoridade, como cerimonialista. Dentro da liturgia do que você está exercendo, a ética é um conceito natural da sua função e da sua atividade. Apesar de que, muitas vezes, a exposição dos ocupantes de cargos, principalmente de alto escalão, requer, né, a gente sabe que requer todo um cuidado maior. Mas não precisávamos estar atento a esses cuidados maiores. Porque se eu estou como autoridade e a liturgia do meu cargo me exigem certos cuidados, certos conceitos, certas responsabilidades, principalmente no que diz respeito a dinheiro público, a condução daquelas atividades daquele cargo, a liturgia toda me traz a responsabilidade de ter esses cuidados, de ter esse senso de responsabilidade. Então, os conceitos estão ficando invertidos. Eu não sei o que é a liturgia do meu cargo, eu não sei o que é ser ético, o que é ser moral, e tudo isso passa a ser um diferencial. Não, isso é natural, isso deve ser natural. O que nós nos preocupamos hoje é que parece ser uma tarefa difícil, né? Parece ser difícil cumprir a liturgia de um cargo, parece ser difícil ser ético. Não, tudo isso é um comportamento natural, é um comportamento que tem que fluir com naturalidade. Eu até entendo e até sei, como todos nós, que a vulnerabilidade das críticas hoje fazem com que os conceitos comecem a ser deturpados, certo? Porque a mídia está aí expondo qualquer situação. Mas eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se eu estou numa função de assessor, de assessorado, de cerimonialista, trabalhando no que seja numa empresa privada ou pública, e eu estou cumprindo exatamente aquilo que está me determinado para cumprir, com responsabilidade, com ética, respeitando os conceitos da moralidade, eu não tenho que me preocupar com críticas. Eu não vou estar sujeito a críticas justas ou injustas. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma atividade e que eu não estou cumprindo essa atividade, começa a ser a vulnerabilidade do cargo. Uma coisa que me chama muito a atenção hoje, tá? E que eu acho que a gente pode tentar rever da seguinte forma: as dificuldades hoje de um cargo, eu até entendo, mas volto ao conceito, se eu for natural
e respeitar toda a liturgia do cargo, eu não tenho problemas com estar naquele cargo. Eu não vou ter nenhum problema de vulnerabilidade de estar exercendo aquela função. Mas a gente tem os cuidados e sabe as dificuldades. Uma das grandes dificuldades é a expressão do cargo. Quanto mais alto, quanto maior é a liturgia desse cargo. Quanto maior é o cargo, vamos pegar um exemplo aqui, que é um exemplo polêmico que nós temos no Brasil, o presidente da República. Não vou entrar no mérito político, só estou dizendo, quanto maior o cargo, maior é a liturgia do cargo, maior é a sua responsabilidade com a expressão do cargo. Aí vem uma outra dificuldade, a influência da mídia. A influência da mídia hoje, que é uma aberta, não só pelas facilidades das redes sociais, mas quanto maior a influência da mídia, maior a minha responsabilidade de ser ético, de cumprir a liturgia do cargo, independente de qual seja a função. Muito alto escalão, ou menor escalão, um escalão de ministro, de trabalhar numa secretaria, ou trabalhar num tribunal de justiça, ou trabalhar numa empresa privada. Hoje, a liturgia ela tem que ser cumprida na íntegra para que eu possa estar em acordo com toda a mídia social. Fanatismo. Fanatismo hoje tem sido uma grande influência para não cumprimento da liturgia do cargo. Por quê? Principalmente nas funções públicas. Eu posso discordar de uma certa autoridade. Mas se ele está naquele momento imbuído daquele cargo, eu tenho que cumprir a minha liturgia do cargo. Se eu não concordo que o meu chefe, seja lá, um exemplo, o presidente do tribunal, eu não concordo, acho que ele nem deveria ser, estou dando um exemplo, desembargador, mas ele está naquele momento como presidente e eu ocupo um cargo de cerimonialista ou de assessor ou uma função técnica, a minha responsabilidade litúrgica é de cumprir as atividades que são inerentes ao meu cargo. Essas eu não posso fugir, ou não estou sendo responsável com a função que eu ocupo. O fanatismo tem atrapalhado as pessoas, tem sido uma reação negativa de muitos profissionais. Profissionais na área de cerimonial, profissional na área de assessoria, de funções técnicas. Eu não concordo com essa figura, com essa autoridade. Aí eu não cumpro as minhas atividades? Não. Quem está errado nesse momento sou eu. Então, eu não devo ocupar essa função, já que eu não quero cumprir aquilo que é litúrgico, aquilo que é ético, aquilo que está dentro daquela função. Então, o fanatismo também é. Popularidade dos temas. Outro assunto hoje que vem interferir. É muito importante esclarecer que a popularidade do tema não me dá autorização ou não me dá o direito de me manifestar enquanto ocupante de um cargo. É diferente se eu não estou naquele cargo. Se eu estou ocupando uma função, as minhas atividades inerentes àquele cargo devem ser respeitadas. A popularidade de um tema que traz interferência naquele cargo, eu tenho que ter os cuidados com o meu discurso. Eu tenho que ter os cuidados com o que eu apresento. Por quê? Porque enquanto eu estou ocupante de um cargo, ou enquanto eu sou assessora, ou enquanto eu sou cerimonialista de um evento, ou que eu estiver num cargo de comunicação, eu preciso ter cuidados com os temas. Eu ali sou a instituição que eu estou representando. Ali eu sou a instituição do evento, ou melhor, entre aspas, eu sou a cara do evento. Como assessora, como cerimonialista, como gestora de um evento, ou de um gabinete, ou de uma função técnica, ou numa empresa privada, não sou eu, a Rita, que posso me expressar de uma forma polêmica sobre um tema ou discordar de um assunto. Ali a minha atividade litúrgica me pede que eu seja centrada. Se eu não tenho condição de fazer de uma forma ética, tranquila, porque eu discordo muito, é melhor que eu não faça, porque senão eu vou estar ferindo ao meu compromisso litúrgico
da função que eu tiver que exercer, né, da minha obrigação. O ambiente corporativo, ele realmente, muitas vezes, vem trazer uma contrariedade aos nossos pensamentos, aos nossos costumes. Isso, aos nossos valores, principalmente. Eu não preciso ferir o meu valor, porque qualquer coisa que não seja ética, que venha ferir o meu valor, com certeza não faz parte da sua função, não faz parte da sua obrigatoriedade litúrgica com o cargo ou com a função que você tiver que exercer. Então, o ambiente corporativo, ele te dá, na verdade, as condições de você exercer a tua função com ética, com responsabilidade, respeitando toda a liturgia daquela atividade. Porque liturgia, ela nada mais é não, é lógico, a gente já conversou sobre a origem, mas a liturgia é uma junção de ritos, de cerimônias, é uma junção de comportamentos. A liturgia, ela vem juntar, ela vem fazer uma junção de várias palavras para que você possa exatamente exemplificar qual é a liturgia do seu cargo. Tem os ritos, tem as cerimônias, tem os protocolos, tem as suas atividades de responsabilidade que são específicas àquele cargo. Então, tanto para o assessor, para o assessorado, para quem exerce função técnica, para quem está em empresa privada, quem faz consultoria para a empresa, ou quem presta qualquer tipo de serviço, mesmo que sejam empresas públicas ou privadas. Eu vou passar um pouquinho mais aqui para vocês. Na função pública, nós temos a expressão do cargo. Nós temos os cuidados com a influência da mídia, foi o que eu falei, a popularidade, o ambiente e a junção dos ritos e cerimônias. Na ética, que é um assunto bem polêmico hoje, por que é polêmico? Porque a ética tem um código de ética, que é o 1171, de 94. Agora, vamos ser sinceros, e eu nunca ouvi falar, trabalhei muitos anos em função pública, que uma autoridade se preocupasse com esse decreto ou que tivesse conhecimento desse decreto. Mas isso não é um problema maior. Por quê? Porque ética nada mais é do que zelo, do que decoro, do que eficiência, do que são os princípios morais, que é a moralidade dos seus valores, é a qualidade do que você entrega. Eu não preciso saber qual é o código de ética, eu não preciso conhecer os artigos, eu não preciso falar do código de ética. Mas com a minha função, principalmente um assessor, um assessorado, quem está imbuído de uma função pública, principalmente, vamos pensar, se eu tenho zelo com a minha função, se eu tenho eficácia, se eu tenho os princípios morais, que esses já são inerentes aos meus valores, eu estou dentro do código de ética. Agora, se eu estou infringindo qualquer um desses itens, se eu não sou uma pessoa de valores, se eu não tenho princípios morais, se eu não tenho eficácia na minha função, se eu não tenho zelo para com a instituição, eu não tenho zelo para com o meu cargo, eu não estou cumprindo o código de ética. Então, não preciso saber o código de ética e nem preciso colocar ele diante de um quadro. São os nossos valores e a nossa moralidade, ela impõe tudo, ela já traz. O assessor ou assessorado. Como que eu posso cumprir a liturgia do meu cargo? Como que eu posso ser colocada numa função e ser ali prestigiada no sentido de que eu sou uma pessoa litúrgica, eu sou uma pessoa responsável com a minha instituição, ou com o meu cargo, ou com o trabalho de assessoria, ou com os eventos enquanto cerimonialista que eu presto serviço. O cerimonialista, muitas vezes, em atividades, né, como prestador de serviço para uma empresa ou para um órgão público, ele tem um conceito, ele tem toda uma imagem que ele cria no mercado, que ele constrói no mercado. De que forma? Agora, tanto na função pública como na função privada,
ele tem que ser 100% ético. De que forma? Ele também tem que ser 100% litúrgico. Quais são as minhas funções, quais são as minhas atividades? Eu cumpro, eu respeito, a minha conduta, os meus valores e a minha credibilidade vão fazer, se eu tenho uma conduta, se eu tenho valores e se eu construo uma credibilidade, eu vou ser ético sempre. Na função litúrgica, existem alguns pontos hoje que acho que vale a pena a gente conversar sobre adaptação, aceitabilidade. O que seria isso hoje? Nós, em algumas, eu vou falar nós no sentido genérico, nós somos poucos resilientes. Nós não aceitamos as mudanças, nós não queremos aquelas mudanças e, portanto, eu coloco uma barreira e não aceito. Eu não gosto de determinada autoridade, portanto, eu não aceito. Eu não aceito essa função, eu não quero fazer esse cerimonial desta forma, então eu não aceito. Não. A minha resiliência, ela tem que ter um nível de adaptação e de aceitabilidade no qual eu tenho que cumprir a liturgia daquela atividade que eu preciso exercer. A minha discordância, ela pode ser de uma forma que não interfira na minha atividade. Se eu não tiver resiliência hoje, principalmente para quem faz o trabalho de assessoramento, para quem está vinculado a empresas públicas, eu não consigo exercer a liturgia do meu cargo. As questões hoje, elas estão muito confundidas. A Kátia me trouxe um outro exemplo, né, que para mim, ela deixa claro quando ela está colocando, ela colocou o exemplo do microfone, do procurador, do advogado que estava também na rede. Recentemente, a gente teve de um desembargador que estava vestindo uma camisa. E nós tivemos aí uma função, não sei se vocês também viram, mas foi publicado em todas as redes, de um congresso internacional. Eu trabalho muito, mas hoje, né, já há alguns anos, a Kátia sabe disso, com a área internacional. O fato de que eu morei fora, eu acabei intensificando as minhas atividades. Então, com o mundo, eu digo lá fora, porque assim, nós temos um problema de que ninguém hoje, já há muito tempo, já não se viaja para qualquer reunião. Então, a gente já vinha usando Zoom, Hangout e outras mídias, então a gente já estava entrando nesse novo comportamento já há algum tempo. As viagens, por uma questão até econômica, elas estavam sendo cortadas. Então, a gente já tinha certos cuidados. Agora, com toda essa pandemia, muita coisa está acontecendo, como a Kátia bem colocou, diversos profissionais não estavam preparados para essas situações. E, recentemente, num congresso internacional de médicos, um médico, enquanto ainda não era o momento dele falar, ele era o terceiro palestrante, ele trocou a roupa em frente à câmera. Ele tirou toda a roupa, ele ficou sem cueca, todo mundo deu para ver todas as partes íntimas dele, o bumbum. Aí eu te pergunto, a Kátia bem colocou, na função, na liturgia de quem estava organizando o evento, teve o cuidado de saber se todos os profissionais sabiam usar? Como a Kátia bem colocou, todos os profissionais tinham facilidade de lidar, era um congresso internacional. Literalmente, tinha médicos do mundo inteiro assistindo um médico brasileiro trocar roupa. Gente, isso traz uma imagem negativa não só para ele, mas traz para todo, sabe, uma classe médica brasileira. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa instituição, seja ela a minha instituição privada, a empresa que eu trabalho, ou a instituição que eu trabalho, ou a minha prestação de serviço. Enquanto cerimonialista, se eu vou organizar um evento de médicos internacionais, eu tendo cuidado com eles aqui no Brasil, será que eu me preocupei? Será que aí eu volto sempre à palavra liturgia, que eu sou apaixonada por essa palavra, o Lucas escolheu o tema certo. Por que eu sou apaixonada? Depois eu vou dizer melhor para vocês. O que acontece? A liturgia do cerimonialista, ela não foi completa. Ele não exerceu exatamente a função
de verificar com todos os palestrantes brasileiros se eles estavam preparados para aquela situação. Então, quando a gente fala realmente em liturgia, para mim é uma palavra muito ampla, é uma palavra que vai muito além do conceito hoje que no Brasil se fala muito pomposo, né? A gente deu no Brasil a palavra liturgia como se fosse uma pompa do cargo, né? Como se fosse algo. Não, nada mais é do que a minha obrigatoriedade, a minha função, a minha atividade daquilo que eu estou exercendo. E liturgia pode ser em qualquer cargo, até você numa empresa privada, as suas atividades são litúrgicas da obrigação. Então, nisso, eu friso muito, cuidado com a sua instituição, cuidado com a imagem do que você está passando para o público, cuidado com a imagem profissional sua, porque você constrói ou você destrói numa situação dessa, e você precisa também ter os cuidados em relação a sua instituição, a sua empresa. Por quê? Porque eu não posso ter um conceito de profissional se eu não sei cuidar da minha empresa, se eu não sei cuidar da cerimônia que eu estou. Eu posso ser um cerimonialista perfeito, fazer um evento maravilhoso, mas eu não me preocupei com os noivos. Vamos pegar um exemplo até social, com os noivos, no sentido de que se ele sabia falar no microfone, se ele tinha desenvoltura para conseguir se expressar, porque tem gente que você entrega um microfone e ele trava. Então, numa cerimônia social recentemente, o noivo travou quando entregaram o microfone. Não é que ele não queria fazer o voto dele, ele estava pronto para fazer o voto naquela celebração. Ele estava apaixonado por aquela festa toda, mas o microfone, quer dizer, não prestaram atenção ou não conversaram antes para saber que ele não podia pegar no microfone, que ele travava, ele tinha um bloqueio. O que aconteceu? Naquele momento ele não conseguiu falar. Foi um constrangimento para todo mundo, porque não saía. Então, qual era a função litúrgica de quem estava na frente daquela cerimônia? Checar todos os detalhes. Na prestação de serviço, nós temos que ser litúrgicos em tudo, em tudo. Por que eu sou apaixonada pela palavra litúrgica? Por quê? Porque morando no mundo oriental, eu morei também muito tempo na Ásia, lá eu percebi que as pessoas são muito mais litúrgicas, as pessoas são muito mais preocupadas com as questões culturais, as questões protocolares, com a cerimônia de qualquer evento, até de um simples convite para você ir na sua casa. Então, quando você está ocupando qualquer função, nenhum profissional, independente se o cargo seja do governo ou se seja um cargo de empresa privada, no mundo oriental e no asiático, não se esquece a liturgia do cargo. Não se esquece. E lá, para mim, ficou muito forte esse conceito, porque qualquer função ou qualquer atividade que eu estava exercendo, independente de quando eu estive próximo de embaixadas ou quando eu estive vinculada às empresas privadas, a liturgia daquela função, conhecer o protocolo daquela região, conhecer o protocolo daquela cultura, conhecer aquela cultura era tão importante como saber usar uma ferramenta de computador ou uma outra ferramenta. Então, você não exerce uma função lá fora só com a sua parte técnica, não. Não adianta você ser um excelente profissional e dispensar todos os outros critérios da liturgia daquele cargo. Você pode ser o melhor engenheiro, um geólogo que a Arábia Saudita vive buscando. Eles podem ter o maior pacote profissional para te entregar. Você pode ter o melhor currículo, mas você pode chegar para exercer a sua função depois de contratado e não conhecer toda a liturgia do cargo, inclusive dentro da liturgia do cargo, se você não conhece o regime islã, para que você possa cumprir enquanto a sua atividade, respeitar algumas atividades, você não fica, você não segue naquele cargo. Então, assim, eu aprendi que liturgia para eles é uma palavra muito mais ampla. É uma palavra que realmente entra em conceitos bem amplos de você estar naquela função.
E com isso você constrói uma marca, você constrói uma imagem profissional. Eu, para terminar, né, porque a minha parte aqui da minha fala é bem teórica, falando sobre esse tema, liturgia, eu queria deixar para vocês uma reflexão. Se vocês, se hoje você é gestor da sua marca, de que forma as pessoas percebem a sua imagem? Se você é gestor da sua marca e de que forma as pessoas percebem a sua imagem? Enquanto gestor da marca, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão ampla, a minha marca pessoal e a minha marca enquanto instituição. E de que forma eu estou sendo percebida pelo mercado? Qual a imagem que eu venho construindo da minha, né, da minha imagem profissional, qual é o conceito que eu tenho no mercado? Mais uma vez, muito obrigada e estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rita, mais uma vez, por estar conosco. Venha a Paraíba novamente, quer dizer, que poder estar conosco aqui, não só virtualmente, mas presencialmente aqui, nossa terra linda, não só você, mas vocês têm colegas aí de várias partes do país e que sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por nos engrandecer aí Eu que agradeço. com essas palavras. E agora vamos ter o nosso amigo Eduardo Vaz, que também participou conosco da primeira edição. Mais uma vez, muito bem-vindo. Eduardo é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas, turma 2. Tem experiência como chefe do cerimonial TJPE, período de 2001. Supervisor de Relações Públicas do Núcleo de Relações Públicas do TRF, da 5ª Região, né, de 2001 até os dias atuais. Diretor da representação do CNCP Pernambuco, aqui nosso estado irmão Visão. Atuasse em mais de 700 eventos como cerimônia ou como cerimonialista. Participou também de palestras e congressos como ouvinte e atuou como palestrante e instrutor nas seguintes ocasiões. Primeiro encontro estadual de cerimonialistas da Paraíba, em 2000. Oficina passo a passo para palestras de cerimônias, organizado pela CAA Negócios. Instrutor Parlamundi EV em Brasília, em 2019. Oficina passo a passo. Fugiu aqui minha tela, minha gente, os erros da oficina passo a passo para mestre de cerimônia e organização da CA, gestão de negócio, Escola Magistratura Federal, 5ª Região, da SMAP, em 2019. Eduardo, muito obrigada por estar conosco aqui novamente e a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Letícia, pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de dar um bom dia a todos. Também gostaria de agradecer pelo convite de participar como palestrante nesse encontro, ao Lucas e a todos os membros da Comissão de Mobilização do Cerimonial Público da Paraíba e também a todos os parceiros envolvidos na realização desse encontro. E também parabenizá-los pela grandeza e pela relevância que esse evento vem tomando em âmbito nacional e agora internacional, alcançando nesta edição deste ano 17 estados brasileiros e 2 países, se não me engano, eu acho que foi isso que o Lucas falou, 2 países estão participando junto conosco. E dizer que, pela segunda vez, já que eu havia participado do primeiro encontro de cerimonialistas da Paraíba, na versão presencial de 2018, que me sinto muito honrado em estar participando dessa nova edição
e principalmente dividindo o painel com essas duas referências do cerimonial brasileiro, que são a Kátia Albuquerque e a Rita Mamed. Eu tenho absoluta certeza que aqui, hoje, eu vou aprender muito mais do que eu posso contribuir. Também gostaria de fazer um registro que é muito difícil falar depois dessas duas grandes personalidades do cerimonial, porque boa parte do que eu vou falar já foi mencionado tanto pela Kátia como pela Rita. Mas, enfim, vamos passar ao assunto para que não estoure o tempo que foi previsto. Bem, foi me apresentado para que eu desenvolva o subtema Os profissionais do cerimonial e suas atribuições no presencial e no virtual. Esse assunto é bastante atual e palpitante, já que nós estamos vivendo uma mudança radical nos protocolos de convivência social. O número cada vez maior de eventos digitais já passa a ser uma realidade nos nossos dias. E o público, cada vez mais conectado, é que vem demandando essa transformação comportamental, diante do que nos está ensinando esses tempos de pandemia. Bem, vou começar um pouco com a minha história. Eu sou servidor público federal e atuo no setor de cerimonial e relações públicas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Estou lá desde 1998, com uma pequena interrupção de 1 ano e meio aproximadamente, quando fui convidado para chefiar o setor de cerimonial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao final do mandato do magistrado que havia me convidado, eu retornei ao TRF e permaneço lá no setor cerimonial até então. A partir de 2006, com a saída de Silas da Costa e Silva da chefia do setor de cerimonial do TRF5, eu assumi todos os eventos do TRF como mestre de cerimônias. E foi aí que formei a minha base profissional e adquiri a minha experiência. No meu caso específico, que sou o supervisor de relações públicas, ainda tenho o dever de redigir as correspondências sociais do nosso presidente e enviá-las virtualmente, o que era feito fisicamente antigamente, antes da pandemia e antes do plano de trabalho home office que estamos vivendo atualmente. Temos também a tarefa de elaboração de convites e constante atualização das listas de autoridades locais e nacionais para manter o nosso mailing sempre atualizado. E ainda temos a função de acompanhar os nossos presidentes em eventos externos para garantir o destaque merecido à sua autoridade e à função que ele ocupa. Nos horários disponíveis, eu realizo trabalhos como freelancer, mestre de cerimônias freelancer, para outros órgãos e clientes corporativos, conduzindo seminários, congressos, posses, transmissões de cargo, outorga de medalhas, confraternizações, convenções de vendas, eventos de tecnologia, enfim, uma infinidade de áreas do setor público e do setor privado. Muito bem. Então, vocês estão percebendo que a minha formação profissional passa essencialmente no foco do cerimonial público e corporativo. Com isso, agora, entrando propriamente no tema, na minha visão, basicamente, são 3 profissionais que atuam diretamente no cerimonial. O primeiro, e o mais importante, evidentemente, é o chefe do cerimonial. O segundo, o mestre de cerimônias. E o terceiro profissional são os recepcionistas ou atendentes, assessores, como a boa parte prefere chamar. Cada um tem o seu papel predefinido nos eventos, sejam virtuais ou presenciais. Na minha opinião, basilar no planejamento, elaboração e execução de um evento ou solenidade é que o chefe do cerimonial e o mestre de cerimônias conheçam bem o decreto 70.274 de 1972. Eu acho que para essas duas atividades, essa expertise é realmente indispensável, mesmo que o profissional esteja trabalhando para um órgão que não esteja trabalhando para um órgão público, Até porque no setor privado, o cerimonialista bem preparado também precisa se basear no decreto
para planejar e executar o seu evento, principalmente com a presença de autoridades. Conhecer a precedência correta dos cargos e dos estados brasileiros, a ordem correta da colocação das bandeiras e dos símbolos da instituição, a cultura e a história da organização para a qual você está trabalhando são condições preponderantes para quem atua em cerimonial. O cerimonial, na realidade, é uma potente ferramenta de comunicação para aproximar os diversos públicos da organização e consiste em uma série de atos e formalidades elaboradas previamente durante o planejamento do evento e que determina a sequência lógica e sensata do que vai acontecer durante a solenidade. E essa sequência tem algumas peculiaridades para cada tipo de evento, seja ele presencial, totalmente virtual ou híbrido. Para todos os formatos, nós temos as atribuições básicas de cada profissional envolvido. A coordenação do planejamento e a divisão de tarefa entre os assessores fica a cargo do chefe do cerimonial, que vai administrar todos os passos do evento de acordo com a demanda solicitada pela diretoria da organização. Nos eventos digitais, é esse profissional que, em concordância com a área de tecnologia da informação, decidirá o melhor formato e a melhor plataforma tecnológica a ser usado para a realização do evento, se será um evento aberto ou restrito a um determinado público. No presencial, ele escolherá o local adequado para a realização, a ordem de todos os protocolos, o formato apropriado para o evento e a contratação dos fornecedores de serviço, pessoal de segurança, de limpeza, manobristas, pessoal para serviço de A e B, montagem de palco, telões, som, luz, enfim, etc., todos os coadjuvantes do evento. Nos eventos virtuais, há outras inovações e muita criatividade, seja na pontualidade, que é um fator que vem se mostrando muito observado em todos os eventos que eu tenho participado, seja na distribuição de coffee breaks, enviando para alguns dos convidados um kit com essa refeição via aplicativo, seja nos aplicativos construídos para interação com o público, enfim, uma série de ferramentas que ajudam na administração de um evento. Ao mestre de cerimônias, cabe a condução correta e discreta dos atos da solenidade, determinadas no script e que foi elaborado pelo cerimonial. Eu digo que o próprio mestre de cerimônias, ele pode redigir esse script, caso ele seja da equipe do cerimonial do órgão e se estiver devidamente informado sobre o evento. Caso ele seja um profissional eventualmente contratado, é melhor que a redação fique com a equipe do cerimonial da organização, porque aí o mestre de cerimônias não terá a vivência da cultura e da história daquela instituição. Assim como nos eventos presenciais, ele tem que olhar para a plateia de vez em quando. No virtual, ele tem que olhar para o olho da câmera. Isso vai trazer uma sensação de proximidade com quem assiste a sua apresentação. E esse comportamento é bastante recomendado em ambos os formatos. São as características de um bom mestre de cerimônias que foca a sua carreira na área pública ou corporativa: ter uma boa dicção, facilidade de falar em público, ser desinibido, ter uma postura adequada, tranquilidade e autocontrole, leitura e pronúncia correta do português ou do idioma que foi escolhido para o evento, a capacidade de improvisar adequadamente para que se saia de situações inesperadas e não comprometa a solenidade. Tem que saber e tem que gostar de trabalhar em equipe, estar sempre bem informado sobre o evento que vai conduzir, ter uma voz agradável, uma boa apresentação pessoal. Afinal de contas, o mestre de cerimônias é o cartão de visitas do evento. Se por acaso ele vier a falhar, ficará evidente a falta de organização. E é ele que estabelece um elo
entre o público e os participantes daquele evento. Como diz o prezado amigo e competente mestre de cerimônias Guto Delgado, do Belém do Pará, o mestre de cerimônias tem uma constelação de diversos estilos de apresentação nos quais pode atuar. Pode ser nas áreas públicas e corporativas, mas também pode atuar em eventos sociais, 15 anos, comemorações de aniversários e bodas, premiações, confraternizações de empresa, cerimonial universitário, militar, esportivo. Enfim, não vou falar sobre isso porque tenho certeza que todos aqui conhecem como e onde pode atuar um mestre de cerimônias. E vou deixar esse assunto para o Guto, em uma outra oportunidade, falar sobre isso. O mestre de cerimônias também, há algumas mudanças nesse novo normal que viveremos daqui em diante. Ele também terá que se entender com a tecnologia para saber manusear corretamente as ferramentas, principalmente se ele for um mestre de cerimônias autônomo. Terá que investir em equipamentos tecnológicos para montar um estúdio, mesmo que pequeno, para trabalhar, tendo em vista a demanda de eventos virtuais que deverão aparecer com mais frequência daqui para frente. Adquirir um notebook, um bom microfone, uma iluminação auxiliar, fones de ouvido, ponto eletrônico, um tablet talvez, um bom celular e ter uma boa conexão de internet. Ele também poderá usar a estrutura montada por ele ou a estrutura de alguma agência de eventos ou uma instituição para conduzir os eventos virtuais que estiverem na sua agenda. Tudo isso facilitará em muito a vida dos mestres de cerimônias. E uma coisa muito importante também é sempre ter um plano B para os casos de queda de sinal de internet, queda de energia elétrica, interferência de pessoas estranhas às salas de transmissão, sons estranhos, como vozes fora do contexto, latidos de cães, buzina de carro, enfim, uma infinidade de sons que podem estar no caminho desse evento social, se você não tiver esse cuidado. Nos eventos presenciais, bastava o mestre de cerimônias ter um computador, uma impressora, uma pasta decente e muitas fichas para anotar as anotações extras e as nominatas. E tudo estava resolvido. Agora, a coisa muda um pouco. Nos presenciais, o mestre de cerimônias entra em cena, anuncia o ato da solenidade, sai do palco e aguarda atentamente o próximo passo para voltar a atuar novamente. Agora, no virtual, ele fica em cena mais tempo e não pode deixar de ficar atento a tudo o que está acontecendo para que não haja nenhuma falha na sequência dos atos descritos no script e terá que manusear, ao mesmo tempo, todos esses equipamentos durante a sua atuação, conectando corretamente o microfone, o fone de ouvido, ligando e desligando o seu microfone para não vazar nenhum ruído dentro da solenidade. Deve também saber aplicar o protocolo corretamente para qualquer eventualidade que, porventura, venha a ocorrer durante a solenidade que está conduzindo. Em alguns eventos, como a Kátia já havia mencionado, ele também terá que atuar como mediador, fazendo a ligação entre o público e em eventos com a participação do público, evidentemente, com a mesa virtual ou os palestrantes. Também pode atuar em entrevistas coletivas com seus chefes e a imprensa, anunciando o veículo de comunicação e o jornalista que fará a pergunta. E essa ordem de participação da imprensa deverá ser previamente estabelecida entre o setor de comunicação social e o veículo que quiser fazer a pergunta ao seu chefe, né? Ou pode ainda atuar como moderador, caso ele entenda um pouco do assunto que está sendo debatido nas palestras e podendo até fazer comentários sobre os temas entre as apresentações do painel. Mas atenção, pessoal, a moderação só deve ser feita com absoluta anuência dos organizadores do evento e se o mestre de cerimônias estiver seguro do que vai comentar, para não falar nenhuma besteira durante esses comentários. Os assessores ou recepcionistas
ficam com a incumbência de cumprir as tarefas pré-determinadas de um pré-evento e, durante a realização, de receber os convidados e encaminhá-los, caso seja de alta relevância, aos locais que eles deverão estar para participar daquele evento. Neste caso, há algumas diferenças entre os eventos presenciais e virtuais, porque nos presenciais, esses profissionais anotam os nomes das autoridades e levam o convidado ao seu lugar, caso esteja com um local reservado para eles. E ainda tem que observar nos dias atuais que tem que preservar o distanciamento social entre as autoridades e os convidados, né? E levam essa informação ao chefe do cerimonial para que este possa dar o destaque merecido a cada autoridade e personalidade que se fizer presente ou representada no evento. No digital, a função muda um pouco. Passa a ser de dar acesso aos convidados às salas virtuais, nas plataformas que estão sendo usadas para a realização deste evento, auxiliados por alguém da área de tecnologia da informação que domine essa ferramenta. E então passam a informação de que determinados convidados já estão virtualmente presentes à sala ao chefe do cerimonial, para novamente esse determine o seu papel e o destaque durante a solenidade. E é aí, pessoal, que eu acho que os assessores e os recepcionistas deveriam se atualizar um pouco mais para dominar essas tecnologias e não ficarem tão dependentes dos profissionais de TI para ter esse acesso. Assim como nos eventos presenciais, o chefe do cerimonial tem que orientar suas autoridades quanto ao cerimonial e ao protocolo, ou seja, quanto aos atos que ocorrerão durante o decorrer da solenidade e quanto à etiqueta, que, no meu sentir, ficou um pouco mais evidente agora com os eventos virtuais, como bem demonstrou a Kátia. Tendo em vista que qualquer deslize no comportamento diante das câmeras fica muito mais evidente nesses tempos de eventos digitais. Só para exemplificar, nos eventos presenciais, a autoridade ou participante de alguma reunião que beber um copo d'água ou franzir uma testa, esfregar constantemente as mãos, ou qualquer movimento discreto, não terá maiores danos por passar desapercebido à grande maioria do público. Mas nos eventos virtuais vai tomar uma proporção muito maior e criar um canal de desvio de atenção do assunto que está sendo discutido naquele momento. Essas orientações, que devem ser passadas também aos participantes, de um modo geral, devem ser com relação ao uso correto dos microfones e das câmeras, das maneiras de se comportar no meio virtual, no cuidado com o traje correto para cada tipo de evento, no posicionamento correto em cada ato planejado, no treinamento com toda a equipe de cerimonial e os diversos profissionais coadjuvantes que estarão envolvidos com o evento, sejam eles um técnico de som, de luz, de palco, de TI, de telão, etc. É um processo, na realidade, é um processo de reeducação comportamental e intelectual dos profissionais que atuam nesse ramo, do público que vai assistir ao evento, das autoridades que participam efetivamente e dos clientes corporativos que vão demandar o trabalho do nosso cerimonial. Qualquer ruído na comunicação compromete o desenvolvimento e a execução deste evento. Durante esse período de crise mundial de saúde, com a pandemia do coronavírus, o uso correto dos protocolos de segurança para a saúde também devem ser indicado aos participantes, de acordo com os ambientes em que estão inseridos. Daqui para frente, minha gente, pelo menos até termos uma cura para a Covid-19, teremos que descobrir novas formas de realizar cerimonial, com menos contato físico e mantendo o distanciamento entre os participantes. Enfim, são novas atribuições que não eram muito frequentes antes dessa tsunami digital que nos atingiu e que veio para ficar. A realização de eventos presenciais sempre foi uma excelente estratégia de marketing e de vendas para o comércio, para a indústria e todos os setores.
é uma poderosa ferramenta de comunicação e bem planejada e bem executada, evita conflitos entre organizações e instituições públicas e aproxima os diversos públicos do objetivo da empresa ou do órgão. Acredito que os eventos presenciais nunca deixarão de existir, mas ultimamente eles perderam um pouco de espaço para os virtuais, principalmente em termos de custo. Os eventos virtuais são muito mais econômicos do que os presenciais, uma vez que não haverá despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação para várias pessoas e poderá atingir um público infinitamente maior ao redor do mundo. Bem, finalizando, eu acho que ainda é muito cedo para que todos os profissionais tenham todas as respostas para tudo o que pode acontecer em um evento digital. Só para vocês terem uma ideia, há aproximadamente um mês, mais ou menos, participei de uma reunião com todo o trade de eventos do estado de Pernambuco, com a presença com as presenças dos secretários estaduais e municipal de turismo aqui da capital e do estado de Pernambuco e algumas entidades do âmbito na área de eventos para discussão dos protocolos do retorno de realização de eventos presenciais aqui em Pernambuco. Foi uma reunião muito producente e muito prestigiada, na qual muitos participantes expressaram seus posicionamentos com relação ao assunto. Mas, em determinado momento, já que era um evento aberto, a transmissão era aberta ao público em geral, houve invasão de hackers, que interferiram nas falas de alguns convidados, falando palavrões horríveis e fazendo apologias ao uso de drogas. Mas a equipe de segurança virtual foi muito ágil e excluiu com bastante eficácia esses invasores. Esse é mais um aspecto importante que os profissionais que atuam nesse ramo de organização de eventos têm que ficar bastante atentos. Eu vou compartilhar com vocês agora um pequeno trecho dessa reunião. Eu tentei excluir algumas falas um pouco mais rudes do hacker, mas só para vocês terem uma ideia de como aconteceu essa invasão. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, só um instante. Ok, vocês... Vou lá, vou tocar aqui. Vocês estão ouvindo? Do entretenimento. Quem gosta de mamar dá uma risadinha. Inclusive, é uma... Deixa eu repetir aqui. Tá todo mundo. Nossos líderes locais para que façam as suas abordagens iniciais e eu, ao final, completo. Então... Eu passo a palavra, Dori. Desculpa, perdão. A gente está colocando... o nosso Doreen passou para você, mas a gente queria que antes que a ABRAP falasse, fazer uma solicitação à Secretaria de Turismo de Pernambuco e à Secretaria de Turismo do Recife, que é estudar de média os conselhos de turismo. Viu? E o pessoal vai bater palma aqui fora também, de novo. Não é, minha gente? Também para que a gente possa conversar, ok? Vamos lá, com a palavra, Geraldo. Pela oportunidade. De fato, a gente tem representado a ABRAP aqui, inclusive agradecendo a Tatiana, que nos fez até um convite para estar aí no local onde está acontecendo essa live, de onde vocês estão transmitindo aí. Certo? Desde o começo a gente tem tido a pessoa do secretário de Turismo, presidente da Impetur, recém tomou posse, né? O Antônio tomou posse recentemente, mas desde sempre vinha tratando com a gente, juntamente com o Socorro, Romildo e tantos outros. Eu acho que naquele momento precisava ser colocado um protocolo, foi colocado um protocolo que abraçasse a todas no momento da gente diferenciar, da gente pontuar
e elencar quando cada setor volta. Eu acho que a situação do nosso estado, isso é uma avaliação minha, tá, acompanhando os números. A gente, na capital, a gente sinaliza aí uma melhora significativa. O interior ainda requer atenção, e eu acho que o governo está tomando aí o devido cuidado, porque é muito pior do que a gente naquele evento. Então, isso eu tenho acompanhado, assim que o presidente tem tocado a ABRAP nacional, e a gente vem acompanhando aí nessa mesma linha. Dadá, quer colocar alguma coisa? Boa noite a todos. Não, só reiterar o que foi colocado, agradecer ao nosso presidente Doreni e à Tatiana pelo convite, pela oportunidade. Como bem foi colocado por ela, a gente dizendo aqui em Pernambuco, e importante isso que você colocou, Geraldo, essa capilaridade que a gente tem nesse trade de eventos e entretenimentos, que isso é feito de forma diferenciada, tanto com relação a protocolos como com relação a cada subsegmento desse. Eu acho que o que a gente precisa efetivamente são de medidas que nos mostrem prazos e quais protocolos devemos seguir para que a gente possa ter uma organização. A gente precisa trabalhar com programação, a gente sabe que quem trabalha com evento precisa de tempo hábil para vender. E a nossa ideia é efetivamente essa, é de forma organizada, pleitear junto ao governo do estado, junto à prefeitura do município, que sejamos escutados e tenhamos um retorno. Isso já são invasões dos hackers. Bom, Geraldo, Dadai, passar a palavra para o presidente agora, né, nacional. Eu gostaria, viu, Bruno, de dizer o seguinte, o Dadai, ele tem uma outra característica, né, Geraldo? Qual é? O que é que ele adora? Tem uma coisa aí que ele não gosta. Adora chupar uma rola. Não tinha o pi, aí tinha que fazer isso. O que é que ele não gosta? O que é que ele gosta muito, o nosso querido Dadai? Dadai, ele acumula, na verdade, hoje ele é o presidente da confederação, tem acompanhado, inclusive, as tratativas aí de Stock Car e Fórmula 1, uma importante área do entretenimento. Quem gosta de mamar dá uma risadinha. Inclusive, é uma entidade, a SBA, ela está filiada à ABRAP também, ela também é uma associada da ABRAP, assim como só mais um trecho aqui, diversos outros setores que o presidente vai colocar aí para vocês. Só reiterando, Geraldo, que a gente teve hoje do governo do estado de Goiás a liberação para o início das atividades do autódromo, e temos uma reunião na próxima sexta-feira com o governo de São Paulo, justamente para que seja alinhado e definido os protocolos da retomada das corridas, tanto em cartódromos como em autódromos, também no estado de São Paulo. Ótimo. Eu gostaria de dizer que uma das coisas que a gente tem uma preocupação muito grande com os eventos digitais é que a gente não quer trabalhar com eles fechados, a gente quer trabalhar com eles abertos para que a família, bora fumar uma maconha! Uhul! Bem, pessoal, isso foi apenas uma demonstração do que pode acontecer, né, durante a transmissão de um evento virtual, e que a equipe de segurança tem que estar bastante atento para que isso não aconteça. Então, é isso. Chegando ao final, eu queria só dizer mais uma coisa, que eu gostei muito de uma frase que foi utilizada em uma peça publicitária de um determinado banco aqui no Brasil, e que vou pedir licença aos atores dessa frase para usar aqui para o encerramento da minha passagem por aqui. A frase diz o seguinte: nós vamos acertar, nós vamos errar, mas parados é que nós não podemos ficar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse excelente encontro profissional e coloco-me à disposição de todos para maiores esclarecimentos que estejam ao meu alcance. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigada, Eduardo. Mais uma vez está conosco aqui. Está podendo nos abrilhantar aqui com mais uma participação no nosso congresso. Eu queria, no momento, agradecer a todos
a Kátia, a Rita, Eduardo, por essa manhã, onde nós podemos enriquecer, né, nosso currículo, ter a companhia de vocês, aprender sempre e mais. E agradecer a Lucas e a equipe da organização do evento por poder ter, né, nessa nova fase que nós estamos vivendo aqui de pandemia, né, mudanças todas, de poder montar toda essa estrutura. Como eu conversei com o Lucas esses dias, muita gente aqui, o trabalho é mais tranquilo. No meu caso, nele, eu acredito que tem sido assim, meio que 24 horas, tem sido até um pouco mais intenso. E sim, ele ter se disponibilizado juntamente para estar montando essa estrutura, estar conversando com as pessoas, estar podendo atualizar nisso, foi grandioso. Muito, muito obrigada, Lucas. Obrigada a Kátia, Eduardo e a todas as pessoas que estão aqui hoje participando conosco. As perguntas agora feitas pela equipe do cerimonial e desde já agradeço. Um abraço. Então, desta forma, repassar as perguntas encaminhadas pelos participantes. A Cíntia Tribuzzi comenta, agradece a satisfação de estar participando do segundo Encontro Estadual de Cerimonialistas da Paraíba e comenta e pergunta a seguinte questão. Hoje temos vivenciado ou sentido de forma individual o, entre aspas, tomar para si o momento político e deixa a autoridade, entre aspas, se danar, um modo simplório de se expressar. Como o cerimonial nacional poderia se posicionar ou fazer-se ouvir diante desses profissionais que mancham o nome do cerimonial? Acredito que a pergunta pode ser comentada pelos 3 expositores deste painel e também um outro questionamento que recebemos dos participantes quanto à questão da interferência e dos riscos desses ambientes em plataformas virtuais, e comenta que é importante ressaltar da utilização das plataformas virtuais que dão segurança e controle na operação técnica à equipe organizadora do evento. Então, diversas plataformas estão disponíveis no mercado atualmente, algumas até mesmo gratuitas, mas na opção de escolha das plataformas que preze por esses aspectos de segurança e operação técnica pela equipe que esteja gerenciando o evento. Então, vamos escutar inicialmente a Kátia, posteriormente a Rita, e encerrando as respostas e comentários, o Eduardo. Obrigada pelo questionamento. Acho que todos nós poderemos dar nossas opiniões acerca desse assunto que é tão delicado, mas eu volto a dizer, e percebo aqui que nós temos também a Zuleide Gonçalves, que está conosco. Eu acredito que, mais uma vez, assim como eu toquei ontem à noite nesse contexto de uniformização de ações, eu volto a falar que é mais uma oportunidade para nós unirmos a nossa classe profissional no sentido de promover alinhamentos de posturas, e mesmo sabendo que nós somos seres humanos com pensamentos, hábitos e costumes diferentes, mas nós temos que pensar na nossa carreira, na nossa profissão, como sendo uma profissão de muitos e não de poucos. Que enquanto nós estivermos andando em ruas distintas, com focos no ego e na autopromoção das suas instituições, a gente não consiga fazer um alinhamento de posturas, atitudes e um discurso uníssono diante desses fatos que estão acontecendo em críticas diante da atuação dos profissionais de cerimonial, protocolo, comunicação, imagem e postura. Então, eu entendo que é um momento muito propício, até porque o ambiente virtual faz com que nós possamos nos encontrar em qualquer lugar do mundo e discutirmos essas questões com a finalidade de levarmos adiante um
um processo ético profissional mais robusto, mais coerente e que faça com que todos nós que já estamos há muito tempo no exercício dessa profissão deixemos até mesmo um legado para os jovens que vão chegando e que estão encontrando um momento tão turbulento. Bom, não sei se eu consegui deixar o meu ponto de vista a respeito disso, mas eu sigo ouvindo, então, a opinião da Rita e do Eduardo Vaz. A minha reflexão sobre essa pergunta, ela inicia com a última pergunta que eu deixei na minha fala. Você é gestor da sua marca. E de que forma as pessoas te percebem no mercado? De que forma as pessoas percebem a sua imagem? Então, essa postura diante de uma situação em que você se coloca, né, que ela exemplificou aí na pergunta, para mim a resposta é exatamente isso. De que forma que eu quero gerir, que eu quero cuidar da minha imagem, de que forma que eu sou o gestor da minha profissão. Porque em determinado momento eu posso até deixar, se eu assim penso, o meu ego ser mais importante do que a minha liturgia, do que a minha atividade, do que a minha função. Em alguns momentos, pessoas que encontram ali a sua verdade, é o meu ego e eu vou me manter em cima daquilo. Só que isso é toda uma construção de um todo. Eu posso que naquele momento até isso não me causar ou não me trazer um prejuízo maior. Só que aquele ponto ele vai sempre fazer parte da construção do meu todo, da construção da imagem, da construção da minha instituição, da minha imagem diante da instituição. E o mundo, e não tem como a nossa vida profissional, ela também é cíclica, ela está sempre em movimento, no tempo, no espaço, não, é indiferente a minha vontade ou não. Eu não tenho como, eu sou concursada, eu me mantenho nessa posição, o meu ego é mais importante do que tudo, eu não vou ceder, eu não vou aceitar as mudanças. Não é bem assim. Inclusive, para quem é concursado, hoje as coisas se movimentam sim, viu? Entre uma posição que você está bem colocada diante de uma nova presidência de um tribunal ou de qualquer outro órgão, e no outro que você pode ter tido essa postura muito forte de ego, e aquele daqui a alguns anos está numa posição diferenciada, e você está indo lá para o almoxarifado, que fica fora do prédio onde você trabalhar. Então, assim, é de que forma que você quer realmente gerir a sua marca. A sua marca é você enquanto profissional. E não pode ser gerida só por aquele episódio, por aquele momento. É uma construção, é uma eterna construção. Não tem como. Então, essa é a minha posição. Eu acho que cada um escolhe aquilo que quer construir. Mas lembrando sempre que o momento não vai ser eterno, ele é cíclico e todas as profissões estão em eterno movimento. Um exemplo do que nós estamos vivendo agora. Quem é que em dezembro poderia imaginar, enquanto cerimonialista ou gestor de eventos, que tivesse que hoje estar usando somente, né, nesse momento, as plataformas? Teria que estar diante de uma necessidade, como a Kátia começou, de um equipamento bom. Ninguém pensava isso em dezembro, não é? Um profissional podia chegar em dezembro e dizer, olha, eu não vou, eu não quero, eu não preciso me atualizar, eu sou um bom mestre de cerimônias, ou eu sou um bom cerimonialista, não preciso nem entender de computador, não quero nem saber o que é o Zoom, né, em dezembro. E eu tenho colegas que começaram com esse discurso, tá? Que discordam de algumas situações e que se colocam nessa... Só que agora, aquela posição dura, aquela posição diferenciada em que só o ego era importante, não tem como. Tem que ceder, tem que aceitar as mudanças. E não é que elas são impostas, foi um movimento da vida, um movimento de tudo. E assim é a nossa carreira profissional, assim é a vida. Em alguns momentos, eu estava dentro de um tribunal de justiça durante anos da minha vida. E um belo dia, meu marido recebe uma proposta para ir trabalhar
lá fora, no exterior. E o meu casamento era muito importante. E se eu não fosse resiliente de aprender tudo que eu tive que aprender lá fora, ou aceitar, né? Aceitar as mudanças, e não são programadas, as mudanças chegam na vida da gente independente de programação ou do meu querer. Então, é de que forma que você quer gerir a sua vida profissional, a sua marca para o mercado. Acho que, não sei se eu respondi para vocês. Eduardo, sua vez. Bem, eu acho o seguinte, o profissional que trabalha com cerimonial é um profissional que administra a vaidade de muitas autoridades, mas em alguns momentos ele esquece de administrar sua própria vaidade, né? Então, eu acho que com relação a esses profissionais que sujam, que mancham a visão que a população, que o público tem do cerimonial, enquanto não houver uma unidade de todas as entidades, de todos os órgãos, de todos os profissionais que atuam nessa área de cerimonial, e enquanto não houver a regulamentação da nossa profissão diante do cenário nacional, não temos como banir essas pessoas. Eu acho que o próprio mercado vai se encarregar de banir essas pessoas que estão trabalhando de forma equivocada. Então, eu rogo mais uma vez a união de todos nós em prol da regulamentação da profissão de cerimonialista e de mestre de cerimônias, para que nós possamos constituir um conselho, né, da profissão, como a OAB, como o CREMEP, como, enfim, todos os conselhos profissionais que existem, para que aí sim a gente tenha poder de poder banir ou de alguma forma punir esse profissional que está sujando o mercado. Eu acho que essa união em prol da regulamentação da nossa profissão é essencial para que a gente possa melhorar a qualidade dos profissionais que atuam nessa área. Eu concordo plenamente com o que a Kátia e com a Rita falaram agora, eu acho que elas têm total razão, mas eu acho que é muito importante realmente a união de todos em prol da regulamentação da nossa profissão. Eu também espero ter chegado próximo do que a Rita, do que a moça perguntou, não esqueci o nome dela, cadê? Está aqui. A Cíntia, do que a Cíntia perguntou, eu espero ter chegado próximo à sua resposta, Cíntia. É isso aí, Lucas. E encerrando as perguntas e comentários do painel desta manhã, a Zuleide Gonçalves, que é presidente da Associação Nacional aqui e é cerimonialista aqui no Rio Grande do Norte, vizinho do estado da Paraíba, parabeniza a organização do encontro e solicita as considerações sobre a atuação entre profissionais de comunicação e o cerimonialista. E o Marcos Alcântara, colega da Paraíba, comenta ética, comportamento, postura, imagem e profissionalismo. Enfim, foi uma manhã muito proveitosa. Obrigado, Kátia, Rita e Eduardo. Então, já para as considerações finais e comentários acerca foi colocado pela cerimonialista Zuleide, pelo cerimonialista Marcos, com a palavra a Kátia, em seguida a Rita Mamed e encerrando o Eduardo Vaz. Inicialmente, eu quero cumprimentar a nossa colega Zuleide Gonçalves, uma pessoa muito querida para todos nós, desejar sucesso na associação que foi fundada por ela e todos os colegas que congregam a associação. Eu tenho acompanhado o trabalho que ela vem realizando e toda a sua equipe, um trabalho maravilhoso, e dizer que estamos sempre à disposição para contribuir também no que for necessário. E colocando o meu ponto de vista sobre a fusão entre comunicação e cerimonial, eu acredito muito que, infelizmente, Zuleide, a gente ainda tem uma pequena rixa entre os dois departamentos, uma pequena disputa de cenários, quando, na verdade, deveríamos andar de mãos dadas, porque uma coisa não anda sem a outra. O cerimonial, ele cria
a comunicação institucional, ou seja, ele cria o evento, ele cria a situação, ele monta o cenário, ele prepara o palco, ele dissemina uma ideia, ele compõe uma estrutura de uma instituição e comunica, através de cenografia e eventos, o que a instituição deseja transmitir ao seu público-alvo e os seus stakeholders. E a comunicação, ela é uma linguagem em todos os processos, seja no preparo, na execução e no pós-evento. Por quê? A gente sabe que a comunicação midiática, ou seja, os sites e as redes, todas estão sendo contempladas por qualquer instituto, seja público ou privado, e essa tarefa de levar o grande resumo, ou a grande mensagem, ou a frase de efeito, está nas mãos daquele que faz a leitura da comunicação social de uma instituição. Portanto, é um trabalho de equipe, onde nós devemos sempre estar alinhados e não disputando espaços. É assim que eu penso. Eu quero aproveitar, já que é a minha última consideração, para agradecer imensamente os heróis da resistência desse sábado de manhã e dizer que eu desejo um ótimo domingo de Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui conosco, que sejam muito felizes e que possam reunir-se em família, nem que seja por uma reunião virtual, e que tenham um dia de muito amor, paz e carinho entre vocês e os seus filhos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Kátia? A você, a sua fala. Eu também vou ser rápida aqui, né, porque num sábado já está todo mundo já... A área da comunicação e de cerimonial, como a Kátia bem colocou, elas deviam andar de mãos dadas, bem juntinhas mesmo. Desta forma, seria muito bom para as duas áreas, seria proveitoso para a instituição, seria relevante se eles caminhassem juntos, de bom convívio, para os dois profissionais. Vamos colocar profissionais de cada área, tanto da área de cerimonial como da área de comunicação. E para exemplificar a necessidade dessa comunicação, eu vou terminar com um exemplo vivido, um exemplo no qual eu estava junto. Em que a área de comunicação sempre se sentiu, numa grande empresa multinacional, muito mais importante na posição do que a área de cerimonial. E tinha muita dificuldade na convivência, porque a equipe de comunicação fala, não, nós somos diferenciados, nós somos os profissionais que cuidam da imagem, que resolve que apresenta a imagem para o mundo exterior, a gente vende a empresa. Perfeito. E não conseguiam conversar com a área de comunicação. E num grande evento na China, onde essa empresa, quando os dois departamentos não se falaram de jeito nenhum, a área de comunicação falou, eu cuido do presente institucional porque eu não quero que vocês, porque nós que vamos vender a imagem, nós que vamos falar da imagem, nós que vamos cuidar, né, de toda a imprensa e tudo. E o cerimonial organizou todo o evento, cuidou de tudo na China, mas em alguns momentos eles não davam a menor satisfação, ou melhor, eles não se conversavam. E a área de comunicação decidiu que o presente fosse ser um relógio. E na China, relógio é um dos presentes que você não pode dar mesmo. Por quê? Eles são muito místicos e eles são supersticiosos mesmo, o chinês. E o relógio, para eles, é uma ferramenta que você determina a hora de alguma coisa ruim. É como se, para uma empresa, como se você determinasse, nas palavras deles, a falência da empresa. Se você dá um relógio de presente no ato social, é como se você estivesse desejando a hora e o dia da morte da pessoa. Então, é o tipo de presente que está na lista daquilo que você não pode. O cerimonial sabia disso, mas a comunicação não queria ouvir em nada o cerimonial. E o que eles fizeram? Eles deram um relógio e mandaram o cerimonial entregar. O cerimonial não conseguia entregar, mas teve que cumprir uma ordem, porque naquele momento aquele cerimonial estava subordinado ao Departamento de Comunicação no Brasil e nós estávamos lá na China. Resultado, foi uma grande ofensa, a empresa se sentiu ofendida, os diretores da empresa se sentiram ofendidos e todos os relógios foram jogados no lixo, na frente, no mesmo evento. Aí eles também foram deselegantes? Foram, lógico, em jogar o presente fora ali. Mas para eles aquilo era tão agressivo quanto o fato de jogar o relógio fora.
Então, que só exemplificar que se a área de comunicação e a área de cerimonial, os dois departamentos, não estiverem afinados, como a Cátia disse, deixando o ego de vaidade do lado, não caminham. Não caminham. Numa instituição, não caminham. Com certeza vão se atropelar. Acho que com esse exemplo eu deixei claro a minha mensagem. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui junto até esse horário, até meio-dia. Eduardo, foi um prazer dividir com você e com Cátia, que eu já conheço. E muito obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer evento, qualquer situação, qualquer pergunta, qualquer consulta. Um abraço. É incrível perceber como em todas as instituições as áreas de comunicação e de cerimonial realmente têm essa intriga, né? Eu vejo isso com muita frequência, eu acho que esses profissionais, para não ser repetitivo, né, concordo plenamente com o que a Cátia e com o que a Rita já havia colocado aí, e para não ser repetitivo, eu acho que essas duas instituições, mais uma vez, têm que administrar as suas vaidades e pensar num todo. Na realidade, ali não é só o setor de comunicação, não é só o setor de cerimonial, ali é a empresa, ali é um todo, é um grupo, é uma família aquilo ali. Então, você não pode pensar que o cerimonial é mais importante do que a comunicação ou vice-versa. Eu acho que ambos são importantes nas suas atribuições e eles têm que pensar na empresa, não nas pessoas que estão à frente desses setores. Eu acho que, com isso, eu concordando com tudo que a Cátia e com a Rita já colocaram, eu só queria acrescentar isso, que é importante pensar na empresa, na instituição, e não nas suas próprias vaidades. Eu acho que aí, quando chegarmos a esse consenso, talvez flua melhor a relação entre o cerimonial e a comunicação. E aproveitando também, gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos e, mais uma vez, agradecer por estar participando aqui dessa constelação de grandes estrelas do cerimonial e agradecer ao Lucas e à equipe dele. Obrigado a todos. Reiterar os agradecimentos aos participantes desse painel, a Cátia Albuquerque, a Rita Mambeda, o Eduardo Vaz, a mediação da Letícia Almeida, chefe cerimonial da Assembleia Legislativa da Paraíba. E antes de encerrarmos a programação desta manhã, teremos um sorteio de um livro gentilmente cedido pela Rita Mambeda, qual nós faremos um sorteio com os presentes neste momento do painel. O título do livro é Mulher, Desperte o Poder que há em Você. Vamos fazer o compartilhamento da tela com a imagem do livro, para que todos possam conhecer. O livro foi gentilmente compartilhado pela Rita Mambeda. E vamos fazer o sorteio a partir da lista de presença do check-in realizado, os presentes neste painel. Vamos também fazer em seguida o compartilhamento para que todos possam acompanhar a lisura do processo, a transparência desse sorteio. Vamos só um instante fazer o compartilhamento mostrando o livro. Não entrou a imagem, Lucas. Enquanto o Lucas busca a imagem, eu só queria colocar, esse livro chama Mulher, Desperte o Poder que há em Você. Mas é um livro que pode ser lido por qualquer homem. É um livro que conta 10 histórias vividas, reais, por 10 mulheres, e que dessas histórias saiu algum aprendizado muito forte. Esse livro ele é 100% dos direitos autorais
doado para o Instituto Nação de Valor, no qual eu sou vice-presidente, e que a gente trabalha com o Instituto fazendo trabalhos sociais, trabalhos em outras entidades que precisam principalmente dessa parte de palestras ou planejamento estratégico, no qual a gente trabalha colaborando com projetos já existentes. O livro é real, as histórias são reais, os nomes são verdadeiros. No meu capítulo, vocês vão encontrar o meu nome, o nome dos meus filhos e um pedacinho da minha história vivida lá fora. Olha, é um trabalho muito gostoso, não é um trabalho de autoajuda, é um trabalho de despertar um poder interno. Em cada capítulo se desperta algum poder, algum propósito, ou um autoconhecimento, uma gestão pessoal, um desenvolvimento. Então, eu digo para vocês, não é um livro só para mulheres, mas como a capa foi um sonho de uma das 10 colegas, que ela sonhou exatamente quando a gente estava pensando em desenvolver esse trabalho, ficou Mulher, Desperte o Poder que há em você. Tenho o prazer de encaminhar para quem for sorteado. Tá? Vai chegar na sua casa. Lucas, obrigada. Então, vamos agradecendo mais uma vez a Rita por essa gentileza de estar cedendo o livro aos participantes. Então, vamos compartilhar a tela com o sorteio, com a lista dos presentes no painel desta manhã, para que a gente possa acompanhar, e o livro, como dito, será encaminhado. A organização posteriormente entrará em contato para pegar as informações detalhadas do endereço para o encaminhamento do livro. E a sorteada foi a colega cerimonialista Ieda Lima. Ieda Lima. Prazer, Ieda. Passa todo o seu endereço para o Lucas, ele vai me encaminhar e o livro, o Instituto despacha para você. Estava torcendo aqui. Eu sou cerimonialista, né? Sou mestre de cerimônias também, mas atuo como chefe do cerimonial da Polícia Civil do Distrito Federal. É um prazer, eu sou da Paraíba, né? Então, quando eu vi que ia haver esse congresso na Paraíba, foi imensamente prazeroso participar. Tá? Muito obrigada, Rita. Eu vou ler com o maior carinho o seu livro. Depois eu aguardo o feedback, viu? Das histórias. Ok. E antes de encerrar ainda o nosso painel, vamos compartilhar com os colegas a divulgação do fórum, que está aberto para a apresentação das comunicações para o Fórum Mundial sobre Protocolo, Comunicação e Imagem, edição digital, que ocorrerá virtualmente nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2020, a partir da sede da organização em Córdoba, República Argentina. O fórum está estruturado em torno de 3 áreas temáticas, os eixos transversais: protocolo, comunicação e imagem, dentre os quais você pode escolher os subtópicos especificados pelo evento. O prazo para envio das propostas será até 24 de agosto. Mais informações no Facebook da CA Gestão e Negócios, embaixadora do evento no Brasil. Nós vamos também fazer o compartilhamento da imagem neste momento, para que todos possam acompanhar e visualizar melhor. Já está sendo compartilhado com todos, então. Como dito, mais informações no Facebook CA Gestão e Negócios, embaixadora do Fórum aqui no Brasil. Se a Cátia quiser complementar as informações, está facultada a palavra. Nós informamos logo de pronto que o evento terá tradução em inglês, português e espanhol. Então, todos os países de língua portuguesa, porque todos os 5 continentes do mundo estarão presentes, né, com conferencistas de vários países. Então, a organização do evento instituiu esses 3 idiomas como os idiomas para a tradução simultânea do evento. Então, isso vai facilitar bastante a participação de um maior número de brasileiros. E também temos a informação, ainda não podemos divulgá-la assim de forma oficial, mas nossa empresa estará fazendo a venda para o Brasil justamente por causa de conversão de moeda, que o valor foi estipulado em dólar.
em torno de algo de $70, ou seja, para um evento de 3 dias, de cunho mundial, tanto para quem vai apresentar trabalhos e vai passar pelo crivo da comissão científica para ser selecionado para a sua apresentação do seu artigo através do Congresso, como também para os congressistas, as pessoas que vão participar como plateia virtual. O certificado será internacional. Então, eu considero uma grande oportunidade. Nós já temos 2 personalidades do universo mundial confirmadas. Uma pessoa é do Vaticano, que vai tratar sobre o tema cerimonial do Vaticano, e outra sobre o cerimonial russo e com contextos culturais e históricos do museu mais famoso do mundo, o Hermitage. Então, eu acredito que vai ser uma grande oportunidade de aumentar a nossa bagagem de conhecimentos e fazer networking mundial. Era isso que eu gostaria de dizer. É uma honra para nós estar representando a organização do evento no Brasil. Agradecendo, então, mais uma vez, reiterando o convite aos participantes deste encontro para participação também no Fórum Mundial sobre Protocolo, Comunicação e Imagem e Edição Digital. Apenas mais um aviso, informar aos colegas que ao final do evento, na parte da tarde, nós faremos uma foto oficial. Pedimos então aos que puderem, se programem para ativar a câmera no momento da foto, para que possamos registrar oficialmente com imagem esse momento tão importante para o cerimonial paraibano e o cerimonial nacional, onde estamos debatendo as estratégias do cerimonial contemporâneo. Por fim, fazer uma retificação, como dito, esta edição virtual do encontro de cerimonialistas da Paraíba ultrapassou os horizontes, as fronteiras, e tinha sido informado que estavam presentes 17 estados. Nós recebemos a confirmação no momento que participam 18 estados brasileiros, além dos já citados anteriormente. Nós contamos também com a presença de colegas do Mato Grosso, que prestigiam e compartilham conosco deste momento de congraçamento do cerimonial paraibano e do cerimonial nacional. Dito isto, encerramos então a programação da manhã do segundo Encontro Estadual de Cerimonialistas da Paraíba, agradecendo mais uma vez aos participantes deste painel, a mediadora, a todos que estiveram conosco durante toda a manhã. Retornaremos às 14h45 para o painel que inicia às 15 horas sobre a nova realidade do cerimonial público, abordando os eixos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Universitário e Técnico-Científico. Ainda hoje, às 17 horas, a conferência de encerramento sobre a perspectiva de mercado e os novos protocolos de segurança sanitária para o futuro dos eventos, quando e como voltaremos. Desta forma, damos por encerrado este painel, agradecendo mais uma vez a todos.
exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Tem tanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Primeiro então desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Tem tanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Eu sou muito feliz, sou paraibano.